O tempo, meus caros, o tempo é substância da vida. Eu já falei isso aqui antes. Mas hoje eu quero falar sobre a nossa relação com o tempo. E vocês sabem que eu falo bastante sobre relacionamento, sobre maturidade aqui, mas hoje eu quero tentar entrar num passo um pouquinho mais profundo, uma reflexão um pouquinho mais profunda que vai te ajudar tanto na sua vida pessoal, profissional, relacionamento, e vai te ajudar em tudo, porque é algo que eu venho percebendo há muito tempo em consultório. E uma das coisas interessantes de gravar vídeos aqui com uma frequência alta, né? Antes era todo dia, agora são 5 vezes por semana. É interessante que eu posso vir dividir com vocês alguns assuntos, alguns temas que surgem e que eu acho que, de certa maneira, fora essa pressa do dia a dia, fora esses conteúdos do dia a dia, o dilema de se o cara me respondeu ou não, como fazer o cara gostar de você, como não cair em cilada de cafajeste e tudo mais, fora essa camada mais agitada e movimentada, que tem movimento mesmo na nossa vida, tem alguns temas que são, digamos assim, uma camada um pouco mais profunda, e eu acho que a gente não pode deixar de lado, porque são esses temas que muitas vezes acabam influenciando a forma como nós estamos nos movimentando, tá? E uma delas é a forma como a gente se relaciona com o tempo. Enfim, mas antes de eu começar aqui, obviamente, deixa eu só me apresentar, sou J. Borgognoni, sou psicólogo há mais de 12 anos, tá? Eu sou o criador da Terapia do Bom Senso e venho aqui nesse canal e em todos os projetos que eu faço, inclusive em consultório, eu sempre tento levar leveza, sinceridade, claro, muito bom senso e também mais clareza para a vida das pessoas. Então, se você vai me seguir aqui, os conteúdos sempre vão ter essa toada, se você marcar um horário comigo, que tem um link aqui embaixo, você também vai encontrar o mesmo J que você encontra aqui, você encontra lá. Tá bom? E a minha ideia aqui é tentar trazer temas que ajudem no seu cotidiano, que faça você refletir, mas que não tenha peso e que também você possa ter alguma saída prática, tá? Então, se você já gosta aqui dessa ideia, já segue o canal. A maior parte das pessoas que assistem meus vídeos não seguem, não me seguem. Então, se esse é o seu caso, segue o canal. Vai ter muita coisa aqui que vai te ajudar com toda certeza, tá bom? Mas vamos lá. Quando eu falo sobre o tempo é substância da vida, então significa o quê? Se eu gasto tempo, eu acabo gastando a minha vida, tá? Mas quando a gente vai falar sobre o tempo, a gente tem que pensar em duas formas do tempo. E é aqui que é a grande questão desse vídeo. Por isso que eu quero que você fique comigo até o final. Gaste esse tempo aqui comigo para melhorar o seu tempo. A primeira forma é quantitativamente. O tempo enquanto tempo útil, enquanto minutagem de vida, vamos dizer assim. O taxímetro da vida, não é mesmo? Os anos, né? 1 ano, 2 anos, quanto tempo demora um curso, quanto tempo demora para você ser aprovado num vestibular, num concurso público, quanto tempo demora uma gravidez, quanto tempo para começar um namoro, enfim, esse tipo de coisa. Então esse é o tempo quantitativo. E existe outra forma de a gente ver o tempo, que é o quê? A forma qualitativa. O que eu quero dizer com qualitativa? É a densidade do tempo. É aqui que começa a vir a parte um pouco mais filosófica, que vai ser a segunda parte desse vídeo. É a profundidade, é o aproveitar o tempo de forma boa, né? Você consegue ver essa coisa da qualidade do tempo quando você compara uma tarde de domingo que você ficou sentado no sofá vendo qualquer coisa na TV, ou pior, vendo no celular ali, nada de útil, nem mesmo um vídeo meu, não é mesmo? Ou quando você, num domingo à tarde, você acaba indo num curso, indo num batizado, num churrasco, e quem sabe ali você encontra pessoas legais, você aprende coisas muito legais. Então, quando você vai comparar o tempo, aqui eu gastei 5 horas, aqui eu também gastei 5 horas, mas tem uma qualidade do tempo, tem uma densidade desse tempo. Às vezes esse tempo que você gastou aqui vai te marcar pro resto da vida, esse tempo aqui você até esquece o que você fez. Então essa é a parte qualitativa do tempo. E essa relação entre quantidade, como a gente avalia o tempo na quantidade e como a gente avalia o tempo na qualidade, é algo que eu percebo em consultório que frequentemente acaba desmotivando as pessoas. Desmotivando, porque situações que são qualitativas, que a nossa vida pode mudar de qualidade de tempo, nós calculamos como quantidade, tá? Mas deixa eu te explicar, vamos lá. Todo mundo, se você já passou dos 25 anos aqui, com certeza você olha para trás e você percebe que você perdeu tempo na vida. É aquele clássico, puta, se eu soubesse antes, né? Ou seja, num relacionamento, enfim, no meu caso, né? Eu tive banda, eu não acho que eu perdi tempo com a banda, mas às vezes tem muita gente que perde tempo com isso. Eu perdi muito tempo, veja só que interessante, eu perdi muito tempo mesmo quantitativamente,
tipo, sei lá, não estudando de fundo, de fato, a música, né? Eu fui músico de verdade já, né? Música de verdade, tive banda, gravei disco, essas coisas. Então o que acontece? Pode ser isso que aconteceu com você, ou pode ser um esporte, ou pode ser um grupo de amigos, ou pode ser um projeto, ou pode ser até mesmo uma faculdade. Eu sou outro cara que perdeu tempo também em faculdade, ou seja, fiz educação física. Por quê? Não sei. Estamos aqui tentando descobrir. Faltou bom senso. Ou seja, se você passou dos 25 anos, com certeza você olha para trás e fala, perdi tempo, certo? E aí é que vem um problema. Porque muitas vezes a gente enxerga a vida como se tempo é a substância da vida, a gente vai percebendo que a gente vai perdendo tempo, a gente vai vendo que dá uma sensação de que se eu perdi 10 anos, quantidade, para eu tentar resolver o meu problema, eu preciso de mais 10 anos. Como se fosse um caminho, uma estrada. Se eu andei errado, eu devia ter virado aqui. Eu andei errado aqui, eu andei 10 km para frente, eu vou ter que andar 10 km para trás para chegar no ponto em que eu estava, para então entrar na rua certa. Então, muitas vezes a gente tem esse sentimento. E eu vejo essa sensação muito clara em consultório. Quando o paciente vem e fala, mas eu já estou velho, eu já perdi o tempo, eu já perdi o timing. Né? O que quer dizer com timing? Eu já perdi a oportunidade que tinha. Então tem muita gente que na vida profissional, das realizações da vida, coisa e tal, acaba tendo essa sensação. Ah, quando eu estava na faculdade, saí da faculdade, eu poderia ter feito uma viagem, feito um mestrado fora, mas eu me enrolei, fiquei 6 meses, perdi a chance, eu perdi o timing, né? É o tal da vida, é um cavalo encilhado, se você anda muito em cima do cavalo, como uma Amazonas guerreira, entendeu? Se você não pula em cima do cavalo, que está passando encilhado, vocês já viram esse ditado? Ele é meio estranho, né? A vida é um cavalo encilhado, caramba, né? Eu tenho que ser aqui o Beto Carreira, né? Eu tenho que pular em cima do cavalo, Legolas no Senhor dos Anéis. Então o que aconteceu aqui? Então parece que passou o tempo. E o que nos pesa nessas horas é muito a quantidade de tempo. O tempo quantitativo. Eu perdi, e a gente começa a somar isso. Porra, eu perdi 5 anos. Eu perdi 3 anos. Eu perdi 10 anos. E acontece também, obviamente, no relacionamento amoroso. Às vezes você ficou numa relação, a relação não deu certo, você olha para trás e fala, eu perdi tempo. Muitas vezes eu escuto mulheres falando assim, ele gastou os meus anos, os meus melhores anos. Ou, hoje em dia, já ouvi muita mulher falando isso assim, ele gastou a minha janela reprodutiva. Tem isso, né? Janela reprodutiva, esses termos que vão aparecendo. Ele gastou os meus melhores anos. Ele gastou a minha juventude. O cara gastou, né? Como se não fosse uma escolha sua estar naquele relacionamento. Mas tudo bem, não vamos aqui abaixo as pedras, meu senhor. Calma. Estamos só falando aqui, mas fica aí, fica essa pequena alfinetada para você. Mas enfim, então muitas vezes tem essa sensação. E eu vou ser sincero para você, a partir dos 30 anos, eu estou com 41, a partir dos 30 anos, você pode e possivelmente você vai encontrar alguma situação em que você vai olhar para trás e falar, eu deveria ter feito isso antes e gastei tempo. E bater um arrependimento. Na verdade não é nem um arrependimento, bate uma culpa. A culpa de ter gastado tanto tempo, né? Assim, o tempo perdido que não volta mais, né? Então essa sensação, ela é muito ruim, por quê? Porque é exatamente isso que eu acabei de citar. Você não tem um arrependimento daquele tempo, você se sente culpado. E eu vou colocar aqui embaixo um vídeo sobre a culpa, eu vou colocar aqui embaixo, por quê? Porque é um vídeo em que eu falo sobre a tríade da culpa, erro, culpa, punição. Não vou explicar extensamente aqui, mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? Você reconhece que você cometeu um erro, você se sente culpado e você espera a punição. Então você olha para trás e fala, perdi tempo, perdi 5 anos da minha vida. E aí, se a punição não vem, qual que é o problema da tríade da culpa? É que se você reconhece que foi um erro e se sente culpado, se a punição não vem, você se pune. O problema do sentimento da culpa é esse. Você vai se punir invariavelmente. Se você se sente culpado, ou realmente alguma coisa de fora vai te parecer uma punição, ou você vai se culpar. Entende? Você vai se culpar. Vou dar um exemplo. Eu me formei em psicologia depois que eu fiz educação física. Então foram 4 anos de educação física e
acho que foi 5 anos, né? Mas, enfim, eu cancelei umas matérias ali por causa que eu já tinha feito 4 anos e meio de estudo, mas foram 5 anos de fato, né? 5 anos, então foram 9 anos, né? É claro que quando eu me formei em psicologia, eu olhei para trás e falei, por que eu fiz educação física? Eu poderia ser psicólogo há 4 anos. Então, eu chegar aqui para você e falar que faz 12 anos que eu estou atendendo, eu poderia dizer que faz 16, nossa, quase 20 anos que o cara tem de experiência. E se eu tivesse entrado ali, antes na psicologia, já começo a fazer os cálculos. Eu teria passado por algumas situações, tipo plano de saúde, coisa e tal, bababá. Antes, eu estaria gravando esse canal aqui 4 anos antes. A gente começa a fazer esses cálculos. E eu estaria ganhando, então, hoje, o que eu vou ganhar daqui 4 anos. Ou então, com a sensação do timing, talvez eu estaria mais preparado na hora que deu a pandemia, e aí se eu tivesse já esse canal 4 anos antes, imagine, meu canal ia estar começando no meio da pandemia, que foi uma época que deu um boom dessa coisa de, nossa, eu estaria milionário, então minha vida seria completamente diferente. Ou seja, eu olho para o tempo quantitativo que eu perdi e eu me culpo. Por que eu me culpo? Porque, na verdade, eu não tenho como ter certeza disso aí. Se eu tivesse me formado 4 anos antes, será que eu não tinha feito cagada? Será que 4 anos antes eu não teria me perdido? Me perdido que eu digo, estaria bem longe da normalidade do bom senso. Estaria acreditando, sei lá, em alguma teoria, umas ideologias do meu maluco. Será que eu não ia ser muito maduro? Mas nessas horas a gente não pensa nisso. A gente pensa que quanto antes melhor. E aí é que vem um problema. Nós estamos numa cultura da pressa. Nós estamos numa cultura da quantidade e da pressa. Eu falei isso no vídeo sobre sexualidade, por que sexo casual é uma merda. Porque nós estamos nos relacionando com o sexo e também com o nosso tempo numa cultura de consumo. Não pense você que eu sou comunista. Deus me livre. Mas acontece o quê? Sim, existe uma cultura de consumo que é terrível, entende? E a solução não é o comunismo, é a gente ser mais maduro, tá? Não vou entrar nesses quesitos agora aqui não. Mas o que acontece é o quê? Existe uma cultura de consumo, então as coisas têm que ser rápido. Quanto mais rápido, melhor. Por isso que muitas vezes tem gente muito viciada em fast food, em fast foda. Desculpa. Por quê? O quanto antes, melhor. Como eu falei no vídeo lá de sexualidade, o quanto antes eu transar, melhor. Porque eu consumo tudo, uma grande pira incandescente da paixão, e depois eu descarto. É como um hambúrguer. Quando eu chego num restaurante hoje em dia, quando a gente pede, a gente fica ansioso quando a gente vai num restaurante normal, né? Quando a gente fica ansioso porque o negócio não chega. Cara, demorou 15 minutos para chegar. Deu pra cá, fazer uma lasanha, fazer uma pizza, em 15 minutos é aceitável. A gente perdeu esse tempo do processo. A gente quer tudo para ontem. Tudo para ontem, entende? Tanto que vocês, muitas vezes, já vi gente aqui reclamando. Nossa, enrolou demais para começar o vídeo. Minha senhora, eu tô gravando um vídeo de graça para você aqui. Entende? Fora que você pode acelerar a velocidade do vídeo e você pode passar para ver porque tem capítulo aqui embaixo. Mas ainda assim, não, demorou demais. Enrola demais. Teve esses dias eu gravei um vídeo de 45 minutos. Meu vídeo é muito longo. Mas sai antes do vídeo. Mas você não, infelizmente você não pagou para falar daqui. Eu não estou recebendo. Mas veja, nós temos essa questão. Então, perder tempo quantitativo nos machuca demais. E se a gente tem uma frustração com essa perda de tempo quantitativa, a gente tem a sensação de que nós perdemos, a gente não tem mais como retomar esse tempo. Não é mesmo? Tem a sensação de que não tem mais como retomar o tempo. E é isso, falando no tempo quantitativo, é isso que mais nos machuca hoje em dia. É isso que faz pessoas com 30 anos falar, não dá mais tempo de eu amar ninguém. Não dá mais tempo. Alguém que está com crise vocacional com os 40 fala, não, agora não dá mais tempo. Entende? Ou você que se interessou por uma área, vai começar a estudar, não dá mais tempo. Eu tenho uma teoria, né, que os 30 são os novos 20. Né? Então, hoje em dia, o que a galerinha, vocês, meus queridinhos, meus calouros, né, os caçulas, vocês de 30 anos aí, né, 10 anos a menos que eu. Hoje, o que vocês estão vivendo é o que, a épocas antigas, se vivia com 20, não é mesmo? E o que a galera de 20 está vivendo, que é uma adolescência tardia, é o que a galera de 10 vivia, ou seja, né, a gente vai fazendo esse cálculo. Então, quem tem 40 hoje em dia, a sensação que me dá é que a possibilidade existencial é de quem tem 30. Né? Você pode ver, o meu pai com 40 anos, aquele clássico meme, né? O pai com 40 anos, já tinha 3 filhas, também tenho. Seu Luiz Carlos.
Já tinha filha, já tinha casa na praia, já estava estabelecido, já tinha comprado um apartamento, já estava tudo assim, né? Nós estamos aqui vendo o preço do queijo, escolhendo. Será que eu levo o queijo que está R$3,90 ou o queijo que está R$3,72? Então o que acontece é o quê? Quando a gente olha para esse parâmetro, então, muitas vezes nós determinamos que o nosso tempo acabou. Por causa da questão da quantidade. Não dá mais tempo para quê? E aqui também entra aquela coisa, eu nunca imaginei que com esta idade eu ia passar para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso. A tua imaginação é terrível. A tua imaginação é péssima. É uma vergonha a tua imaginação. Eu não digo isso porque é só você que está passando isso, porque eu também com 20, 30 anos, a minha imaginação era terrível, era uma bosta, entendeu? E olha que eu me esforçava, e às vezes você se esforça, mas a nossa imaginação é terrível, ao ponto de nós olharmos para uma realidade de um tempo que a gente perdeu, seja 5, seja 10, ou até quem sabe 20 anos, e acreditar que eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo, porque acabou as possibilidades. Acabou as possibilidades, entendeu? Então, de certa maneira, quando você então se frustra com o tempo, de quantidade de tempo que você perdeu, você tem o risco de cair nisso. E diz pra mim, comenta aqui embaixo, tá? Vou fazer aquela campanha que eu já fiz antes. Comenta aqui embaixo com hashtag quem nunca. Você já pensou isso? Fala pra mim aqui embaixo se você já pensou. Se você já pensou isso, começa com hashtag quem nunca. E daí você faz o teu relato. Porque todo mundo já pensou isso. Todo mundo, né? E fora que, além dessa pressa existencial, a gente também tem uma pressão social e hoje em dia virtual, por causa da internet, a gente tem uma pressão para conseguir ter sucesso o mais rápido possível. Sabe quando a gente olha assim, o meu exemplo, eu descobri que quando os Beatles acabaram, ou seja, quando eles já tinham terminado de gravar todos os discos, o Paul McCartney tinha 27 anos. 27 anos. Ele tinha 27 anos. Cacetada, velho. Entende? Não sei se você conhece os Beatles ou não, mas tudo que os Beatles gravaram, ele terminou com 27 anos. Só que acontece o quê? O que isso significa de fato? Significa que o Paul McCartney é um gênio, obviamente, né? Para quem gosta de música pop, enfim. Se você gosta de sertanejo universitário, até rap, trap, você tem que agradecer ao Paul McCartney, porque alguma hora ele ajudou a desenvolver essa música pop, pelo menos, né? Mas o que acontece? Ele terminou com 27. E aí o que acontece? Parece que eu, com 27, eu tenho que resolver a questão da minha vida, minha questão artística, como foi o caso dele. A gente fica muito se apegando a isso. A gente acha lindo o Pastor Mirim. The Power, the King. Se você não sabe do que eu estou falando, primeiro você é um felizardo, mas se você quer saber do que eu estou falando, procura aí. Pastor Mirim, The Power, the King. The best. The Power, the King, the best. A gente tem essa admiração. Nossa, tão novo e já fazendo tudo isso. Uma coisa que eu com 41 anos penso hoje em dia, eu falo, tá, não me interessa tanto, me interessa a realização do cara. Mas hoje em dia me interessa, ele vai manter isso e mais, como é que vai ser o final da vida? Porque também tem isso. Por causa da realidade de tempo quantitativa, mais cultura de consumo, mais o quanto antes melhor, o que a gente tem de pessoas precoces subindo igual um cometa, né? Cometa não dá ré, não é mesmo? Mas ele pode embicar para baixo. Cometa não dá ré, mas ele embica, entende? Então a gente fica se apegando a isso. Ah, mas o sujeito... Quando a gente no lado profissional não fala isso. Ah, mas o sujeito se formou, passou no concurso que eu quero, ele tem 10 anos menos que eu deveria... É a coisa do ia. Eu deveria, eu poderia, eu teria, sabe? Ia. E muitas vezes a gente tem que olhar para a realidade e pensar, tá, mas e a minha realidade? Então aí também tem esse problema no tempo quantitativo. E a minha realidade, o que foi que eu fiz nesse tempo? Ah, não fiz nada, perdi, realmente foi um tempo perdido. Eu conheço pacientes que assim, Jota, dos 15 aos 25, 10 anos da minha vida, eu passei, sei lá, nada contra skatistas, eu adoro o SLS, a gente assiste aqui em casa, mas assim, eu passei andando skate, ouvindo Charlie Brown Jr. fumando maconha, entende? Mesmo assim, 10 anos de vida mal gastos, entende? A gente acha que condenou a vida inteira.
Então, pensando, para não me alongar demais aqui, pensando na questão quantitativa, a primeira coisa que eu te digo, questão prática. Você perdeu tempo, beleza, reconheça isso. Tá? Porque às vezes a gente também tem que reconhecer. Foi uma merda, fiz errado. É igual aquele outro meme, né? Isso serviu para ter o aprendizado. Mas será que eu queria? Esse teu relacionamento que deu errado serviu de aprendizado para você. Pô, eu só queria um amor, eu não queria um workshop, não é mesmo? Mas acontece o quê? Perdi tempo, beleza. Minha vida acabou? Não. Tem uma passagem bíblica que eu acho maravilhosa, é algo que eu sempre penso em consultório. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Você ergue a mão aí, minha senhora? Fala, minha senhora. Ai, Jonathan, não há mais esperança para mim, entende? Se eu tivesse agora terminado o meu casamento com 22 é uma coisa, eu terminei com 52. Eu sei, minha senhora. Enquanto a vida, há esperança de melhora. Porque aí também a gente tem que perceber, a gente tem que reconhecer. A gente não era tão perfeito quanto a gente achava. Nossa, com essa idade eu já achei que eu estaria formado, referência na área, ganhando 2 milhões por ano, 3 filhos, viajar do mundo. Minha senhora, não dá, entende? É só você chegar na partir dos 25 anos, você percebe que já não dá mais para realizar tudo que você quer. Né? Eu lembro uma vez que eu tive uma ex-namorada que era jovem, ela tinha uns planos assim. Eu olhei para ela e falei, olha, no máximo você vai conseguir realizar metade do que você está querendo, e com muito esforço. Por isso que eu terminei o relacionamento. Mas a questão é o quê? A gente tem que pensar isso. A segunda coisa, em questão do tempo quantitativo. Se eu perdi 10 anos não fazendo nada, se você se dedicar durante 2 anos, de fato, de verdade, você compensa esses 10 anos. Talvez, eu queria ter feito medicina. Aí vem uma questão, mas medicina, para me formar em medicina, eu vou ter que meter mais 7 anos. Beleza, às vezes é isso. Para fazer psicologia eu vou ter que fazer mais 5 anos. Beleza. Tem questões que não tem como. Se dedicar muito, ainda assim a faculdade é 5 anos. Não tem como se adiantar. Até acho que tem, mas enfim. São muitos poucos casos que acontecem. Mas o que acontece? Na maior parte dessas coisas de perder tempo, entrei em contato com isso só agora. Se você se dedicar 2 anos, você compensa esses 10 anos. Por quê? Uma vida organizada, um tempo gasto. E aí que a gente já começa a entrar na questão qualitativa do tempo. Um tempo gasto de forma organizada, bem utilizado, ele consegue te dar uma criatividade, criar universos, consegue te dar autenticidade, coerência interna, uma força interna, melhorar sua autoestima, melhorar muita coisa, com um tempo muito mais reduzido do que um tempo desperdiçado. Você consegue melhorar isso. Então você tem que olhar e falar assim, perdi tempo. Mas o que eu posso fazer agora, diante desse chamado que eu tenho da minha vida? Do chamado do relacionamento, de um chamado de uma área de interesse, de um esporte que eu sempre quis fazer, de um instrumento musical, de um estudo, de uma faculdade, de uma outra área de profissão. O que eu posso fazer, de fato, para eu não perder mais tempo? Porque o pior do que você perder quantidade de tempo, 10 anos, é você perder os próximos 3 anos lamuriando os 10 anos. Aí você perdeu 13, você entendeu? Você perdeu 13 anos. É uma coisa, vou dar um exemplo que uma vez eu vi. Tinha uma tarefa, né, um cálculo que eu vi. Você tem uma tarefa para fazer, você demora 2 semanas para fazer. Quando você vai fazer a tarefa, ela demora meia hora. Aí você olha e fala, perdi meia hora. Não, você perdeu 2 semanas mais meia hora para fazer essa tarefa. Mas veja, a tarefa que te atormentou demorou meia hora. Então, olhe para a sua realidade, olhando pelo lado quantitativo. Se você agora, com a consciência que você tem, com a inteligência que você tem, com a experiência que você tem, também olhando os erros que você cometeu também, que é a experiência, quanto tempo você precisa para, de fato, abraçar essa questão que você quer resolver na sua vida? Quanto tempo? Quanto tempo quantitativo? Faz esse plano. E aqui eu deixo aquele exercício. Como você se vê daqui 5 anos? Como você se vê daqui 10 anos? Como é que você se vê no final da sua vida? A gente precisa pensar nesses tempos, a gente precisa botar essas metas, entende? A gente precisa olhar para frente também quantitativamente. E eu vou te dizer, aqui é exemplo clássico de frase de coach, entende? Se você olha para trás e fala, perdi 5 anos sem fazer atividade física, certo? Se você começar agora,
Daqui 5 anos você vai olhar para trás e falar, não perdi. Agora, se você começar daqui 5 anos, você vai olhar para trás e falar, perdi 10 anos, perdi 15 anos, certo? Então, ou seja, se você começar agora, você pelo menos vai falar, perdi 5 anos sem fazer nada, mas já faz um mês que eu faço. Perdi 10 anos sem fazer porra, mas já faz um ano que eu faço. Então pense nisso. E aí entra a questão do tempo qualitativo. Você só vai conseguir fazer isso quando você perceber que na maior parte das vezes, a forma como a gente tem que se relacionar com o tempo é de forma qualitativa, com essa questão da densidade do tempo. Então, para de fato você perder essa sensação de que eu estou velho, é você de fato gastar melhor o seu tempo. E aí a gente pode inverter a frase, em vez de gastar o seu tempo, é investir o seu tempo. É você realmente fazer as coisas acontecerem de fato. Você realmente pegar algo que você quer e começar a fazer. Pô, fiquei 10 anos no servidorismo público, posso até continuar trabalhando nisso, mas na verdade o que eu gosto aqui é psicologia. Vou usar meu exemplo. Então se dedica, pô. Todo dia leia todo dia. Gaste o seu tempo com qualidade. Porque também tem isso. A gente gasta tempo sedentário. Aí quando a gente vai para atividade física, a gente vai também com uma moleza. Mas daí é claro que vai dar essa sensação que eu gastei 10 anos, vai demorar 10 anos para melhorar. Agora, se a gente se dedicasse, melhorasse essa qualidade de tempo, com certeza melhoraria. E isso principalmente nas relações amorosas. Isso principalmente nas relações interpessoais. Por quê? Eu já vi muitas pessoas com 6 meses de terapia resolver pepinos de 10 anos, da vida inteira. Eu tenho uma masterclass sobre como lidar com os pais na vida adulta, tá aqui embaixo. Essa eu acho que é um tempo qualitativo maravilhoso, mas vou pegar esse exemplo. Tem gente que está enroscado com os pais faz 30 anos. 6 anos de terapia falando sobre isso, e se dedicando e gastando o tempo de forma intencional. Temos que ter uma vida intencional, melhorando a qualidade desse tempo, realmente querendo resolver, tanto em terapia quanto fora com os pais, como melhorando sua postura, em 6 meses, em 1 ano, melhora muito a relação. Melhora muito a relação. A Masterclass aqui embaixo, se você assistir, se você gastar o seu tempo com essa Masterclass, você vai ver que a relação dos seus pais, depois de, sei lá, as 2h30 que tem a Masterclass, né, acho que são 6 aulas, tem até uma aula sobre sogro e sogra, você vai ver que assim, melhora demais. Ou seja, você vai gastar um tempo qualitativamente melhor e quando você for se relacionar com seus pais, não é mais do mesmo. É uma nova relação, é uma nova interação, é um tempo melhor gasto. É isso que as pessoas fazem em terapia muitas vezes. Elas vêm no consultório, conversam comigo ou com outros profissionais para tentar o quê? Melhorar a forma de lidar com a vida. Aí aquilo que doía, eu não consigo, né? Vou dar um exemplo. Muitas vezes você fala assim, faz 10 anos que eu me sinto inseguro, coisa e tal. Dependendo da terapia, dependendo do teu engajamento, dependendo da tua melhora, dependendo do que você lê, dependendo do curso que você faz, enfim, com quem você conversa, pode ser que a partir de um momento, essa dor vai diminuindo e você fala, nossa, cara, eu achei que eu nunca ia deixar de ter essa dor. Eu já vi paciente falando isso. Nossa, eu achei que eu nunca ia pensar assim. Eu acho maravilhoso quando chega o paciente no nível que ele fala assim, ô Jota, lembra como é que eu comecei, cara? Meu Deus, que vergonha. 1 ano antes. Nossa, numa situação dessa eu estava surtando, agora eu não estou mais. E veja, eu não acho que seja meu mérito, tá? A minha teoria, tem até uns vídeos, tem um playlist chamado Semana da Psicoterapia Prática na Prática. Até a mesma, eu acho que o meu papel como terapeuta é um serviço coparticipativo. Eu ajudo o paciente a se ajudar, então eu não acho que sou eu que fiz isso. Mas o que acontece é o cara percebendo que algo que me pesava durante 10 anos e cada vez ficava mais pesado, se tornou algo muito mais leve em questão de 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque aproveitei melhor o meu tempo. Teve mais qualidade. É a mesma coisa com filho. Você gasta muito tempo, relação ruim com o filho, sempre meio com tela, nunca sai para fazer atividade física, nunca faz nada, nunca conversa, nunca almoça olhando na cara do filho, não está sentado em volta da mesa. Muitas vezes você fala, mas já faz muito tempo, não vai dar certo. Às vezes você faz assim, 1 mês almoçando intencionalmente, sem celular, almoçando com seu filho, ou jantando com seu filho, saindo com seus filhos, com a sua esposa, melhora muito, ou seja, a qualidade do tempo melhora, entende? Por quê? Porque um tempo mal gasto é uma quantidade muito grande de quase nada. Um tempo bem gasto é pouca quantidade de tudo.
de algo que realmente muda a sua vida. Então, por isso, quando você pensar, eu não tenho mais tempo para fazer isso, passou, já estou velho para isso, lembre-se que, assim, dependendo da maneira como você gastar seu tempo, na verdade, assim, minha senhora, meu senhor, vocês têm muito tempo pela frente. Você tem muita vida para viver. Afetivamente é a mesma coisa. Quantas vezes você já não viu casos de pessoas que passaram por relacionamentos horríveis, em 6 meses encontraram alguém maravilhoso? Maravilhoso. E aí a qualidade do relacionamento é muito melhor. Casais que estavam com muita dificuldade fazem terapia, ou vão num grupo de casal, ou então resolvem se conversar, coisa e tal, e a coisa melhora. Parece mágica, entendeu? E às vezes é isso que você quer, às vezes não dá, porque o outro lado não está querendo. Por que isso acontece? Por N razões. Pode não ser o seu caso, infelizmente, mas por N razões. Mas uma eu tenho certeza, é porque resolveram gastar o seu esforço, o seu tempo com mais qualidade e com mais densidade. Eu já fiz terapia, né, por muito tempo na minha vida, faço terapia ainda hoje. Eu percebo, às vezes, eu como paciente, que eu vou conversar com a minha psicóloga, tem terapia que é profunda, a gente gasta 1 hora assim, com pá, cara, que legal. E tem terapia que eu percebo que não andou, tem sessão que foi passando as novidades do dia, assim, novidades da semana, da quinzena, entende? Então você percebe, pô, era 1 hora que eu poderia ter gasto melhor e eu não estou gastando. Então nessa questão quantitativa, agora também para esse vídeo não ficar gigantesco, o que eu quero falar para você é o quê? Tente olhar para o seu tempo e pensar como eu posso gastá-lo melhor. Não é fazendo outra coisa, é fazendo a mesma coisa que você está fazendo, de que forma pode ser melhor? Entende? De que maneira? É você continuar saindo com seus amigos, mas de que maneira esse tempo pode ser melhor aproveitado? É você continuar querendo ter situações, continuar querendo sair com a sua esposa, ter interação com isso, mas como? Como que eu posso fazer meu tempo ter mais qualidade? E principalmente, vamos ser sinceros, eu sei que eu estou aqui numa rede social, eu sei que eu sou um influencer digital, não sou Instagramer, mas sou um YouTuber, não é mesmo? Estamos aqui com 20 mil seguidores, coisa maravilhosa, né? Até essa semana que eu estou gravando aqui, semana passada, um vídeo meu chegou a 100 mil visualizações, eu estou bem feliz, né? As coisas estão andando muito bem nesse canal, até mesmo eu sei que eu estou aqui. Mas assim, muitas vezes vocês entram aqui nessa rede, seja no YouTube ou no Instagram ou qualquer coisa similar, tipo TikTok, e a gente perde o tempo. Aí nos dá a sensação de que estamos perdendo quantidade de tempo, porque a qualidade é muito baixa. Porque veja, quando eu gasto meu tempo com qualidade, eu não tenho a sensação de que eu perdi, mesmo que dê errado. Um exemplo que eu falo, né, minha experiência como músico. Eu realmente tentei ser músico. Realmente, gravamos um disco, gravamos um clipe, tocamos em turnê, abrimos um show do Mutantes, foi trilha sonora da Malhação, tem aqui, realmente tem um disco, coisa, foi muito legal. E eu realmente tentei aquilo. Me esforçava pra cacete, todo dia, assim, era realmente uma dedicação. Se aquilo tivesse dado certo, que eu acho que foi por um triz, nunca existiria isso aqui, Terapia do Bom Senso, eu não estaria aqui. Mas o que acontece é o quê? Por eu ter gasto o tempo daquele jeito, quando a banda acabou, eu não senti que eu perdi meu tempo com aquilo. Eu senti que eu aprendi muita coisa, eu me desenvolvi como pessoa e que agora eu vou ter que usar essa experiência em outras coisas. Por quê? Porque eu gastei bem o meu tempo. Foi intencional pra caramba. Eu tinha um projeto, Os Náufragos. Ele teve 5 anos de duração. Se você procurar aí, você vai encontrar Os Náufragos. Se você procurar, você encontra. Aí no YouTube. A gente fazia uns podcasts e tal, analisando filmes e essas coisas. E aí o que acontece? Foram 5 anos que eu tive de projeto. E o que acontece é que assim, eu olho para trás e falo, cara, eu realmente tentei. Então sim, poderia ter dado certo, tem algumas coisas que eu olho, pô, umas cagadas aqui, umas questões pessoais ali, enfim, tem essas coisas, mas o que acontece é que eu realmente tentei. Então eu olho para trás, eu consigo colher frutos mesmo de algo que não teve um resultado positivo. Então é por isso que se você começar a fazer agora, gastar o seu tempo com qualidade e densidade, mesmo que você não alcance o resultado que você quer, pelo menos já é um resultado em si fazer com qualidade. Fazer com qualidade. Um sujeito que quer muito ser faixa preta e se desenvolve numa luta, né, no karatê, no jiu-jitsu, no judô, enfim. Pode ser que um dia ele não chegue lá, porque talvez, mas pelo menos ele aprendeu muita coisa no processo. Então pense nisso. Né? Uma frase que eu uso ultimamente, assim, e um dia vocês ainda vão ouvir bastante ela, é o quê? Nada se perde ao amar. Quando eu gasto tempo com qualidade, eu estou realmente amando.
vai ficar meio esotérico, meio coach, é o quê? Amando o quê? Amando a vida. Amando a realidade. Amando a minha realidade, quando eu gasto tempo. Se eu gasto tempo com meus filhos, eu estou amando de fato, eu estou provando que eu amo meus filhos de fato. Se eu gasto tempo com o meu trabalho, eu estou provando que eu amo o meu dever de trabalho. Eu realmente quero a melhora dos meus pacientes quando eu trabalho de verdade. Quando eu estou aqui, todo vídeo aqui, toda semana, gravando vídeo, tentando trazer conteúdo, assim, é uma forma, uma prova de amor minha, que assim, eu realmente quero que o bom senso, né? A prova de amor é o bom senso, a verdade, a normalidade e também realmente, quando eu falo, quero ajudar vocês e vou tentar o meu máximo, estou gravando 5 vídeos por semana, é claro que é uma prova, entendeu? Então isso é amor. E nada se perde ao amar. Nada se perde ao amar. Nada se perde quando você realmente se dedica. Porque o resultado pode não dar o mesmo, pelo menos você olha e fala, cara, eu tentei. E aí agora eu te digo, você que está pensando, não tenho mais tempo, acabou minha vida. Daqui 10 anos, se você olhar para trás, você está com 30 anos, daqui 40 anos, quando você tiver 40 anos, você olha para trás, fala, puta, quanto tempo eu tinha? Ou você agora que está com seu filho, não sei mais quando, com a sua esposa, o relacionamento está ruim, não, mas minha esposa, não tem como. Se você começar hoje, daqui 10 anos a realidade vai ser completamente diferente. Agora, se você não começar hoje, daqui 10 anos você vai olhar para trás e falar, nossa, quanto tempo eu tinha? Quanto tempo eu tinha? Mas você pode falar, Jota, mas eu tenho 60, não interessa. É qualidade de tempo. Então, pelo menos assim, gastei 60 anos da minha vida, mas os últimos 10 eu moí. Fiz o meu melhor. É isso que é o combater o bom combate, entendeu? É isso que é o combater o bom combate, pensando na realidade psicológica. Enfim, para não gastar mais tempo de vocês e nem o meu tempo, mas eu acho que esse tempo aqui foi muito bem gasto, não foi mesmo? Eu encerro por aqui. Então pense nisso. Tempo quantitativo e tempo qualitativo. Tá? E a última coisa que eu falo é quando você começar a pensar, gastei muito tempo, vai para a experiência qualitativa. Mas o que eu posso fazer para reaver, para redimir esse tempo que eu gastei? Qualidade. É pela qualidade que a gente redime a quantidade. Tá bom? Maravilha? É isso, meus caros. Valeu demais, não deixe de seguir o meu canal, dar o seu like, comentar aqui embaixo, faz sentido, esse tempo foi bem gasto comigo, faz sentido que eu falei de quantidade e qualidade aqui, tá? E não deixe de espalhar a palavra do bom senso aos corações que precisam, tem muita gente perdendo tempo por aí e poderia ter mais qualidade, ter mais bom senso e ser mais normal na vida. Maratonando meus vídeos aqui, eu quero agradecer também, um beijo para vocês que maratonam todos os meus vídeos. Você pode ter muito mais qualidade de vida do que ficar maratonando, sei lá, algumas pessoas também por aí, né? Hoje em dia tem muito disso, você perde muito tempo também com muito conteúdo frouxo, entendeu? E aqui eu sei que tem qualidade, tá? Então compartilha, tem muitas pessoas que podem estar aqui. E se você quiser realmente ter um tempo quantitativo, qualitativo comigo, coisa e tal, clica aqui embaixo que tem ali, marque o seu horário comigo. Pode ser ou terapia, de um atendimento de 1 hora que a gente dá sequência, ou atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30, em que a gente vai poder conversar durante 1h30 e fazer o nosso melhor nessa 1h30, tá? E não esqueça de dar uma olhadinha aqui na Masterclass Como Lidar com os Pais na Vida Adulta. Chega de recado, né? Já gastei muito tempo. Tempo. É isso. Beijo. Até.